nós vamos estar falando o Eu Sou, a videira verdadeira. O que levou o Senhor Jesus Cristo a fazer também esta declaração, e aqui João, na sua, como conhecedor de numerologia que é um dos assuntos que vou trazer depois para os irmãos, para a gente entender algumas coisas que estão acontecendo, principalmente, e coisas que ainda vão acontecer. Mas a numerologia, ela é de suma importância para entendermos. Ela é a chave para entendimento de muitas profecias em especial. Como o número 7. O número 7 representa a perfeição. E João, ele tem essa característica, né? Tanto aqui no Evangelho, ele tem 7 milagres, 7 o Eu Sou. Lá no Apocalipse, 7 taças, 7 trombetas, ou pela ordem, né? 7 selos, 7 trombetas, 7 taças, 7 trovões. Então, mostra aí que ele tinha esse domínio da numerologia e a importância da numerologia na escatologia, que não é o assunto desta manhã, mas só para focar na plenitude e perfeição, quando aqui ele fecha essa série do Eu Sou do Senhor Jesus Cristo, e aqui ele fecha o Eu Sou, a videira verdadeira. Nos últimos o Eu Sou, ou nos primeiros, do 1 ao 6, do primeiro ao 6, o Eu Sou, nós vimos Cristo se apresentando como Eu Sou o pão, o Eu Sou a luz, o Eu Sou a porta, o Eu Sou o bom pastor, o Eu Sou a ressurreição, o Eu Sou o caminho. Agora ele se apresenta como Eu Sou a videira verdadeira. Com que propósito? Primeiramente, para desmistificar algumas correntes teológicas a respeito de se apropriar de uma coisa que não convém. Por exemplo, Israel, ele, embora no Antigo Testamento ele é conhecido como a videira de Deus, sempre feita essa analogia em alguns textos, mas Israel, ele perdeu esta essência de apresentar a verdadeira videira, que era Cristo. Então, Israel tinha esse papel de apresentar ao mundo a verdadeira videira. A verdadeira videira. Precisou a videira verdadeira se manifestar e agora declarar: Eu sou a videira verdadeira. A pergunta é: quais as implicações nesta declaração do Senhor Jesus Cristo? E o porquê que ele usa esta metáfora da videira? E o que é a videira? Pode ser não comum para nós, mas videira é aquela que dá uva, né? Aquela que dá uva, planta que dá uva. E ele usa essa ilustração da videira e os ramos. Aí é onde nós vamos entrar nas implicações cruciais e que eu lhes convido a atentar para essas implicações. Qual o propósito, então, pastor, do evangelista João ao escrever essa analogia que o Senhor Jesus Cristo fez da videira e os ramos? Ele tem como propósito aqui de estabelecer, Cristo, tem esse propósito de estabelecer um relacionamento permanente com o crente. Então, resumindo, o propósito neste texto
de Cristo é estabelecer um relacionamento permanente entre ele e o crente. Entre ele e o crente. Só nessa sentença aqui podemos chegar à conclusiva de que a doutrina da soteriologia, salvação, é uma doutrina que nos ensina a respeito da salvação plena e única em Cristo, de modo que não tem espaço para eu dormir salvo e levantar perdido. Percebeu? Não tem como eu dormir salvo e levantar perdido. Naquela saga, como alguns irmãos pensam, como alguns irmãos de outras igrejas agem, naquela saga de estar dia após dia buscando a salvação, como se tivesse, eu vou dormir ligado à figueira, no outro dia eu estou cortado, estou ligado, cortado, todo dia está procurando. Então, nesse propósito aqui, ele estabelece esse relacionamento permanente com o crente. É uma coisa permanente. Entende? Não é cortado, colado. Perdido, salvo. Permanente. Algumas verdades nós precisamos aqui destacar. E qual a primeira verdade nesse estabelecimento desse relacionamento do Senhor Jesus Cristo com a igreja? A primeira verdade é um aviso. A primeira verdade é um aviso. E observe que está no verso 2. Todo ramo que estando em mim e não dê fruto, ele o corta. Como isto? Ele começa falando que tem ele se apresentando como a videira e Deus como um agricultor. Quem são os ramos? Os discípulos, e por extensão a igreja, os crentes são os ramos. Então, não há nenhum problema e nenhum defeito na videira e nem no agricultor. Mas todo problema estão nos ramos. E a advertência primeira aqui é esse aviso. O ramo que não produzir fruto é cortado. Por que ele está falando isso aqui? Ele está falando diretamente para Judas, que estava ouvindo esse sermão, por extensão a todos os Judas ao longo da história do período da igreja. Todos os Judas. Quem foi Judas, pastor? Você sabe quem foi Judas? Judas, ele foi tesoureiro de Cristo. Entende? Ele beijou a face de Cristo. Mas foi um traíra. Foi cortado. Se enforcou. Perdeu a salvação. Então isso dá margem para perder a salvação? Não dá margem para perder a salvação. A nossa ótica é diferente da ótica do Senhor. Ele conhece. Ele te conhece. Ele me conhece. Ele sabe quem é o ramo verdadeiro. Ele sabe qual é o ramo falso. E essa ilustração ele usa principalmente quando chega na época da ceifa, em que quando um dos servos pergunta ao seu senhor na hora que o trigo está crescendo e que começa a brotar também o joio. Senhor, vamos arrancar o joio? Ele, não, porque
ele é semelhante ao trigo. Corre o risco de arrancar também o trigo. Então deixa crescer. Quando for dar o fruto, aí vai saber quem é o joio e quem é o trigo. Aí vem aquela palavra: pelos frutos vos conhecereis. Deixa crescer. Vai dar fruto? Ok. Não deu fruto? Corta. Não deu fruto? Corta. Então a advertência aqui é: o ramo que não der fruto, isso significa que ele está ligado, está na videira. Na linguagem da agricultura, eu, como já trabalhei em roça, e nessa parte da poda, eu não cheguei a pegar essa fase, porque poda já é uma fase de pessoas experientes. Só poda quem sabe, porque tem que saber podar, tem que saber cortar, qual o ramo que vai tirar, qual o galho que vai tirar, para não roubar a seiva do tronco, porque muitos galhos falsos, muitos galhos que não produzem fruto, acaba enfraquecendo os outros. Então a poda é justamente para isso, é para ser podado, fortalecendo aqueles que dão fruto. E eu não peguei essa fase, mas eu tinha curiosidade. Por quê? Porque a poda, ela é muito interessante, mas tem esse lado, esse capricho. Então eu trabalhei no cacau, e o cacau tem a poda. Então, meu pai, como administrador de fazenda, ele não dava essa tarefa para qualquer um. Era para pessoas experientes, que conhecia de plantas, em especial cacau, para saber qual era o galho que estava roubando a seiva dos galhos que davam frutos. Então, essa parte eu não peguei, mas eu achava interessante. E aqui, olhando à luz do texto, quem é o responsável para podar? É Deus. Com isto, quem conhece justamente é Ele. É Ele que sabe quem produz frutos e quem não produz frutos. Então, quando você vê alguém sendo cortado do meio, que essa analogia aqui se aplica ao texto de Paulo aos Coríntios, comparando a igreja com um corpo e Cristo cabeça da igreja. Então, Cristo como cabeça da igreja e o corpo. Agora é a videira e os galhos, os ramos. Os galhos, eles dados na videira. Então, como aqui eu coloquei, o problema não está na videira e nem no agricultor, né? A videira, ela extrai todo o nutriente necessário para nutrir os ramos para produzir frutos. Com isso, não há justificativa daquele que não produz fruto. Se não produz, ele é cortado. Se não produz, é cortado. Por quê? Ele é um falso. E aí João fala lá, nesse mesmo evangelista, fala nas epístolas: saiu dos nossos, porque não era dos nossos. Mas o corte mesmo vai ser no final, lá no julgamento, que aponta para o sentido escatológico, né? Lá no julgamento é que muitos, até aqueles que pregam, aqueles que cantam, até aqueles que expulsam demônios, vão chegar diante dele: mas Senhor, em teu nome eu não preguei, em teu nome não expulsei demônios. Imagine esses que vão receber a maldita sentença: afastai-vos de malditos para o fogo eterno.
Então, nessa primeira verdade, essa advertência, é o aviso do Senhor. Se não produzir fruto, vai ser cortado. Então, qual é o modo operante para dar fruto? O modo operante para dar fruto é a palavra-chave do texto: permanecer. Permanecer. São 10, do verso 4 ao verso 10, são 10 vezes o Senhor cita esta palavra permanecer. 10 vezes. E esse permanecer, que é o sentido do galho na videira, ali não se constitui um fim, mas um propósito. Não é o fato de estar na igreja e pronto, acabou. Não. O fato de fazer parte do corpo de Cristo é o propósito. Eu descobri o propósito pelo qual eu faço parte do corpo de Cristo, que é produzir fruto. Então, o fim de eu estar no corpo de Cristo é produzir fruto. E qual é o modo operante? Permanecer. E o permanecer aqui, ele nos proporciona várias lições. Várias lições. Se nós vamos observar aqui, nós temos quem permanece em Cristo. Primeiramente, a sentença dele, porque sem mim nada podeis fazer. Então, sem mim nada podeis fazer. Então, permaneça em mim. Segundo, permaneceu em mim. Então, o que vocês pedirem, o que vocês pedirem oração, o Pai vai conceder. Então, as nossas orações são ouvidas. E esse permanecer, e o fato de, então o que eu pedi, eu vou ser contemplado, vai. Mas a oração do crente não é a oração de qualquer um, é do crente. E o crente deve saber orar, porque o Pai nos ensinou como, o próprio Cristo nos ensinou como orar, e Tiago nos orienta isso. Devemos orar com sabedoria, se Deus, que a vontade dele seja feita. Mas nesse permanecer aqui, nós podemos observar uma coisa muito interessante, principalmente nos dias atuais, que é uma palavra que não faz parte do vocabulário de muitos crentes, de muitos que estão aderindo, que é permanecer. Permanecer não significa que você vai permanecer numa mil maravilhas. Por exemplo, permanecer numa igreja. Permanecer numa igreja não é para qualquer um. Porque a igreja ela é composta de imperfeitos. Entende? Não é composta de pessoas perfeitas. Eu não sou perfeito. Você não é perfeito. Significa que o fato de eu não ser perfeito, você não ser perfeito, que eu tenho minhas falhas e muitas delas eu posso, ainda sem querer, tornar transparente as minhas falhas. Pode escandalizar. Procure policiar para isso não ocorrer. Assim como você. Você é imperfeito. As tuas falhas podem transparecer para com o teu irmão. Mas o permanecer, ele vai nos conduzir nesta condicional, ou melhor, nesta lógica de que é necessário permanecer para dar fruto. Fruto não vem da filosofia imediatista.
imediatistas são precipitados. E nós fazemos parte de uma sociedade imediatista. Nada é para amanhã, tudo para ontem. Nada é para hoje, tudo para ontem. Você não vai adquirir experiência, perseverança e experiência se você não tiver essa permanência, que é o que Paulo fala na carta aos Romanos. A perseverança na tribulação produz experiência, e experiência a esperança. Experiência a esperança. Então, hoje eu vou dentro do prédio igreja, eu vou ouvir muitos burburinos, muitos barulhos, eu vou ouvir muitos gritos, um grito de lá, outro grito de cá. O que é isso? Isso aqui é uma analogia de que a igreja, como diz o pastor Campanhã, acho que o nome dele é esse, é uma analogia que a igreja é como um prédio em construção. A igreja é um prédio em construção. E o que é uma construção? É um bate martelo, outro liga a maquita, outro liga a furadeira, outro quebra concreto, o pó sobe, o barulho, mas com que propósito cada um está fazendo aquilo ali? Um grita, fulano traz isso, com que propósito? Para deixar aquele prédio ali o mais belo possível. Então o resultado vem depois. O resultado vem depois. Você quer enxergar os seus frutos agora? Você não vai enxergar os seus frutos agora. Porque o próprio Cristo, ele fala que quando ele vier, ele vai distribuir para todos nós galardão, fruto das nossas obras. Mas os frutos são evidentes, eles se evidenciam. Os frutos se evidenciam na linguagem, na vestimenta, no pensamento, que aí é entre você e o Espírito Santo. Eles se evidenciam no seu comportamento, no seu local de frequência, nas suas pesquisas de internet, nos seus programas de televisão. Tudo isso aí se evidenciam. E acima de tudo, que é o fruto principal de todo crente, que é o propósito da igreja, que é o fruto, os novos frutos, novas vidas sendo incorporada na igreja, no corpo de Cristo. Por quê? O resultado disso aí, o resultado desse barulho, um com a maquita, outro com a parafusadeira, o outro com o serrote, o outro com a lixa, o outro com o martelo, o outro com a marreta, o resultado disso aí são vidas sendo acrescentadas no corpo de Cristo. Daí a gente pode fazer uma conjectura. Será se o motivo pelo qual que nós não presenciamos mais conversões dentro das igrejas? Será melhor fazer uma pergunta, né? Por que motivo isso não está mais ocorrendo? Eu nasci, biblicamente falando, nessa nova criatura. Eu peguei uma fase ainda de uma igreja, que é a igreja, como é que eu venho colocando a igreja de Filadélfia, avivada, juventude comprometida, MCM comprometida, o GAN, os homens comprometidos, missões
na veia, correndo na veia da igreja, comprometidos com os missionários que estão no campo, comprometidos em enviar oferta dos missionários. Qual é o resultado disso aí? Muitos visitantes nas igrejas, muitas conversões na frente. O que está vendo hoje? Como outro dia evangelizando uma pessoa, e essa pessoa fala: para eu me converter, para ser crente igual fulano que está na igreja, prefiro ficar onde estou. Olha só, isso não é terrível? Sabe se isso não doía no meu coração? Eu sendo um empecilho de uma pessoa se converter a Cristo por causa da minha falta de testemunho? Então, muitos, porque não foi só de um que eu ouvi isso, são de vários. Então, por mau testemunho de muitos, tantos outros recusam-se a vir à igreja, a se converter, a ser crente, porque para mim ser crente igual fulano, prefiro ficar onde estou. Isso é triste, muito triste. Mas esse permanecer não significa que nós somos perfeitos, como aqui eu coloquei. As batidas, o barulho todo é o processo de purificação, santificação. Você é purificado, você é santificado. Observe o que o texto fala aqui no verso 2, na parte 2 do verso. E todo o que dá fruto, todo o que dá fruto limpa, para que produza mais frutos. Então, o que o agricultor faz? O que Deus faz em nossa vida? Você permanece, você quer dar fruto, mas tem as impurezas, é o seu linguajar, é o seu pensamento, é o seu comportamento, é o seu temperamento. Aí o agricultor vai lá e poda o seu linguajar torpe, poda o seu pensamento pornográfico, poda o seu comportamento hostil, poda a sua visão deturpada. O agricultor é para isto. Então lembre-se, você é ramo. O agricultor, ele tem propriedade para poder agir em sua vida. Podar. Na minha vida precisa ser podada. Muita coisa. O que tem na sua vida para ser podado? Permanecer em Cristo revela o verdadeiro discípulo de Cristo. Permanecer em Cristo revela o verdadeiro discípulo de Cristo. Olha aqui no verso 8. Deixa eu ver. Verso 8. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muitos frutos. E assim vos tornareis meus discípulos. Eu já tive o privilégio de conduzir algumas pessoas a Cristo, como também já tive o desprazer de ouvir muitos nãos, principalmente os nãos por falta de testemunho de muitos, por falta de discípulos de Cristo no nosso meio. Como é evidenciado, é revelado o discípulo de Cristo? Aquele que gera fruto.
aquele que dá fruto. Observe como ele começa: nisto é glorificado meu Pai, em que deis muitos frutos. Quer comais. Olha o que o texto fala. O que você está comendo, ou o que você vem comer, o que você está bebendo, ou o que você vem beber, o que você está pensando, ou o que você vem a pensar, o que você está olhando, ou o que você vem a olhar, independentemente do que você vai fazer, qual é o propósito da vida do crente, se não glorificar a Deus? Esse é o propósito do crente. Me diga aí, o permanecer na igreja e estar em coisa ali na construção. Eu estou com a construção, né? Fazendo aqui essa comparação, essa analogia. Eu estou com a construção. Eu tenho lá o pedreiro, né? O mestre de obra. O mestre de obra tem lá os seus, as pessoas subordinadas a ele. Ele tem lá o soldador, ele tem lá soldador, serralheiro, né? Aí ele está montando lá as ferragens para ser soldador. O soldador hoje não apareceu, me diga aí. A obra vai para frente. Amanhã o soldador não aparece, precisa soldar. Atrapalha ou não atrapalha a obra quando o soldador falta? Se você é um soldador e faltou, pode ser certeza que está atrapalhando. Então a recomendação nessa manhã é: você quer ser um verdadeiro discípulo de Cristo? Não esteja em falta com Deus. Não esteja em falta com Ele, Cristo. Porque não tem alegação. O soldador, aqui no sentido literal da coisa, ele pode até alegar, né, que choveu, ele pode alegar que fez sol, ele pode alegar que que ficou doente, que pegou coronavírus, embora coronavírus hoje só está dentro da igreja, não está nos outros lugares, né? Só dentro das igrejas, né? Ele pode até alegar isso, mas o crente, o ramo, ele não pode alegar nada, porque ele recebe a condição que todos recebem para gerar fruto, porque ele está no ramo. Ele está ligado à videira, que é Cristo. Amém. E a videira está falando: te dou toda a condição necessária para você gerar frutos. Portanto, você não pode vir com desculpa de que você é estéril. Ele não chama ninguém para ser estéril, mas chama todos para ser gerador, gerar e produzir, para ser produtores de frutos. Amém. É para isso que ele chama. O último, qual a condicional então? A condicional justamente no verso 10. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Se guardardes. Quais os mandamentos de Cristo? É aqueles 10 mandamentos lá da lei de Moisés, em que ali se desencadeou, virando mais de 600 regras. É aquilo ali? Não. É aquilo ali. Mas os judeus eles esqueceram os dois principais, o primeiro, principalmente, né? Porque se cumpre o primeiro, os demais todos se cumprem. O primeiro é a intensidade que é dada nele. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com todo o teu entendimento, de toda a tua alma. É amar a Deus. Agora, qual é o mandamento aqui que ele está falando? Ele está falando agora desse mandamento que é o mandamento vertical, horizontal, que é a necessidade do amor uns para com os outros.
Se permaneceres em mim, olha só, guardareis os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e do seu amor permaneço. O verso 35 do capítulo 13, ele fala: nisto conhecerão todos que sois os meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Nisto conhecereis que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Que responsabilidade tem o soldador que falta na obra, impedindo, atrapalhando o andamento de tantos quantos querem trabalhar? Ele ama a obra? Não está nem um pouco preocupado com a obra. Quantos têm condições de estar na igreja? Muitos. Aqui eu não quero, lógico, como tenho colocado, fazer e exigir do grupo de risco que está na igreja. A pergunta é: quantos de fato realmente fazem parte do grupo de risco? E se realmente fazem parte do grupo de risco, quantos de fato estão dentro de casa enclausurados? O grupo de risco, pelo que eu entendo, ele também não pode ir ao mercado, não pode ir à farmácia, não pode ir à IESEASA, não pode... Não, o grupo de risco também só não pode vir à igreja. Meus irmãos, nós estamos no limite do tempo do fim. E meu propósito, que Deus está colocando no meu coração, daqui para frente, é abrir a igreja, os olhos da igreja, a visão da igreja, preparando a igreja para a necessidade de permanecer firmes, amando uns aos outros nesse momento difícil que nós estamos passando. Porque dias difíceis, a Bíblia fala que nos últimos dias virão, e nós estamos aí. São dias difíceis. Olha o que Paulo fala lá em Gálatas 2:20. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu. Olha, tem muitos que usam isso como um jargão, mas não vive. E vivo não mais eu, mas é Cristo que vive em mim. Mentira. Porque se Cristo vive de fato na pessoa de quem está declarando, evidencia Cristo. E a vida que agora vivo na carne, viva na fé do Filho de Deus, o qual me amou e entregou a si mesmo por mim. Como que eu estou vivendo se eu estou odiando meu irmão? Como que eu estou vivendo Cristo se eu estou criticando meu irmão? Como eu estou vivendo Cristo se eu não tenho prazer de, ao estar com meu irmão, de estar falando coisas concernentes às Escrituras, coisas concernentes ao tempo do fim, coisas concernentes aos céus, que é a minha morada eterna? Não, eu estou aproveitando e metendo a língua ali, irmão. É metendo a língua na saia da irmã, é metendo a língua na calça do irmão, é metendo a língua no irmão que me olhou assim, me olhou assado. É assim que a gente vai produzir bons frutos. Bons frutos geram através, os maus frutos são levados à conscientização do seu erro através do exemplo de bons frutos. Ele está produzindo. O que eu estou produzindo? Talvez hoje o crente, hoje é conhecido, né? É uma crentona lá, tá? Ó a roupa de crente. Ó, cabelo de crente. Ixi, fala igual crente. Não dá não, quer isso.
uns aos outros. Na epístola de João, ou nas epístolas de João, principalmente na primeira, lembrem-se, amai-vos uns aos outros. Amai-vos uns aos outros. A única forma que eu tenho de provar que eu amo você é, no mínimo, é eu estar presente com você. Não importa se está chovendo, não importa se está fazendo sol, não importa. Eu estar presente com você. Se eu não estou conseguindo demonstrar isso através de palavras, no mínimo, eu preciso demonstrar através de atitude. E a falta de atitude é o que está evidenciando a falta de amor de muitos hoje. Ou, às vezes, as atitudes incoerentes, atitudes impensadas. Nós estamos dentro de um contexto que não é uma coisa peculiar à nossa igreja. É comum o afastamento de muitos. E isso tem me incomodado muito. Principalmente de quem tem uma responsabilidade no corpo de Cristo. Principalmente me incomoda. A minha oração é que, primeiramente, é que Deus me concede a dar para Ele um bom exemplo na minha participação do corpo de Cristo. E segundo, que o Espírito Santo convence do pecado, convence do seu comodismo, convence da sua razão. E nesse amor, para assim concluir, observe que está aqui em Colossenses, porque muitos se encaixam, sentem em cima da sua razão, né? Como eu já ouvi até outro dia. Eu acho que foi Vantes, falou para Amanda, né? Fica com a sua razão, foi isso? Fica com a sua razão que eu fico com a minha paz. Fica com a sua razão, eu fico com a minha paz. Né? Usa isso até uma brincadeira entre eles dois. Fica com a sua razão que eu fico com a minha paz. Então, às vezes a gente senta em cima de uma convicção, base na minha razão. Entende? E aí eu lhe pergunto, será se você está certo? A forma de você se expressar? A forma de você dirigir a seu irmão? Será se você está certo? A forma de você questionar? Será se você está certo? A forma de você... Pastor, eu não sei, então, como devo saber? E agora eu vou dar a chave. Colossenses. Deixa eu ver se é Colossenses mesmo. É Colossenses. Aqui está a chave. Você quer saber se a sua razão faz sentido? Né? Olha o que está em Colossenses 3,14. Verso 15 quer dizer. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também foi chamado em um só corpo, e seja agradecidos. Então, qual tem sido o árbitro da sua razão? Da sua vida? Melhor colocando. É a sua razão? O amor é o vínculo. E com esse vínculo, através do amor, alcançamos a paz. E a paz é o árbitro. Aquele que me dá consciência se eu estou certo, se eu estou errado. Então, e assim concluo. Para que você possa dar esse resultado esperado em Cristo. A permanência é crucial. E concluo justamente com o verso 11, que é o propósito de Cristo na sua vida. Se você é um murmurador, se você é um crítico, se você é um feliz hoje e infeliz amanhã, Cristo está dizendo que
A permanência nele, na videira, é a prerrogativa, ou seja, é indispensável para que a sua alegria seja completa, que é o que está no verso 11. Tenho-vos dito estas coisas, tenho-vos dito estas coisas, para que o meu gozo esteja em vós, a minha alegria esteja em vós, e a vossa alegria seja completa. Esse é o propósito. Que Cristo te abençoe, que o Senhor te conduza. Permanecer não é fácil. Em meio à tribulação, como o próprio Senhor fala, mesmo em meio à tribulação, Ele vai te ensinar a ser perseverante. E sendo perseverante, Ele vai te conduzir a adquirir experiência, maturidade. Experiência e maturidade é você reconhecer que você não pode falar mais do que você falava antes. Você não pode externalizar mais certo tipo de pensamentos. Maturidade é você se colocar no lugar do seu irmão, da sua irmã, do seu próximo. Coloque-se no lugar de quem ainda não tem a salvação em Cristo. O que você gostaria? Você gostaria que um chato, um crente chato falasse, mesmo que fosse inoportuno, mas fale. Vamos cantar aquele hino 69? 2 estrofes. Apenas o mar de Cristo. Veja, irmã.